Olá, boa tarde, sejam todos muito bem-vindos ao BMC Now. Eu sou Hanna Beltrão, vamos juntos então acompanhar do pré ao fechamento do mercado e, é claro, na companhia do meu parceiro Rafael Lara, fazendo comigo um giro em tempo real sobre o fechamento do mercado. São agora 4 horas e 36 minutos, a gente já começa essa edição trazendo as últimas notícias do mercado que não estão fáceis aí nessa segundona. A semana começou, no vermelho para a maioria dos mercados e no início da tarde de hoje, o Bovespa operava aos 118 mil pontos com queda de mais de 2% em meio à tensão política, também com os dados macroeconômicos que reforçaram a percepção de desaceleração da economia da China, influenciando aí negativamente as ações ligadas a commodities e também, é claro, ligado à crise no Afeganistão com a retirada das tropas americanas após 20 anos de ocupação, expondo aí a falta de estrutura e preparo dos afegãos treinados pelos americanos. Para a gente dar uma olhada aí no mapa, para a gente saber como é que está a situação agora, se conseguiu se recuperar, eu vou chamar ele então, o grande Rafael Lara, que já está aqui no estúdio. Rafa, boa tarde para você. Vamos começar então, atualizando a semana. Não começou bem, eu vim com uma roupa aí despretensiosamente, mas não está combinando muito com o cenário hoje, Hanna, bom, sua roupa tá combinando com o cenário. Tá combinando, na verdade, não tá combinando muito com o que a gente queria. Na verdade, está combinando, tá tudo no vermelho. Amanhã prometo que venho de verde aí para ver se dá uma melhorada. Perfeito, então. Eu sempre venho de azul para combinar aqui com a BMC, pra gente ficar nesse campo aqui de analisar, Afinal, para quem tá curto prazo, hoje é um dia triste, mas para quem tá longo prazo, pode ser um dia muito bom para pegar boas ações. Boa tarde para você, para todo mundo ligado aqui na BMC News. Hanna, bom, o mercado hoje de fato, como a gente estava comentando, está em queda hoje de 1,67% aos 119.174 pontos nesse momento, são 4,36. A maior queda do dia, a mínima do Bovespa no dia, ficou ali aos 118.684 pontos. 118 mil pontos, Hanna. A gente estava reclamando do mercado a 120 mil, agora ele voltou para 118 mil. Será que essa queda agora veio aí para ficar? Vamos dar uma olhada no gráfico durante o programa. Bom, entre as maiores notas do dia, a gente tem Qualicorp subindo 4,01%, CPFL subindo 1,63%, Ultrapar subindo 1,28%, Bradespar subindo 1,3% e Pão de Açúcar e também Suzano subindo 15% nesse momento, 15% as duas. Vivo Telefônica, Cyrela, Sabesp, JBS, Taesa, também a Copel, Engie e também a Vale sobem mais de 0,3% nesse momento. Desculpa, Engie não, Energisa, que é o ticker Engie 11. Bom, entre as maiores quedas do dia, aí a gente tem um monte. CVC cai muito hoje nessa sessão, caindo 8,7%, Embraer caindo 6%. Cogna, Lojas Americanas, Lame 4 e Grupo Via, também juntamente com o Edux, caindo mais de 5,4% nesse momento. Cielo cai 5,06%. BTG, Uzi Minas, Gol, Hering, Minerva, B3 e a Mer3, Americanas S.A., caem mais de 4,2% nesse momento. O dólar, por sua vez, sobe 0,73% a R$ 5,29 e o Bitcoin sobe 0,94% aos R$ 246.300. Hanna. Obrigada, Rafa, pelas suas informações. A gente segue de olho aí no mercado que está realmente no vermelho aí nessa segundona. Então, vamos aproveitar então já dar um giro internacional, começando pelas bolsas americanas. Olha só, S&P 500 com alta, ligeira alta de 0,09%, Dow Jones também com alta de 0,19% e Nasdaq, a única em queda no momento de 0,18%. Vamos ver então como é que está o dólar. Dólar segue subindo aí 0,70% de alta, está sendo comercializado a R$ 5,28. Vamos ver como é que está o barril do petróleo, que está em queda agora, 1,36% de queda, sendo comercializado a 67 dólares o barril. E ainda de olho no mercado lá fora, a maior processadora de carnes do mundo, a brasileira JBS, está mais internacional do que nunca, pelo menos é o que afirmam os analistas do Bank of America em relatório distribuído aos clientes. Quem explica mais essa notícia pra gente é a nossa correspondente lá nos Estados Unidos, a Giovanna Locatelli.
A empresa registrou um resultado muito melhor do que o esperado no segundo trimestre, influenciado principalmente pelo desempenho das operações das plantas aqui dos Estados Unidos. Com esse resultado, a JBS anunciou a proposta de assumir 100% das ações da Pilgrim's Pride aqui no país. Na análise do banco, destacou o desempenho da JBS nos Estados Unidos, onde o EBITDA ajustado da operação no segundo trimestre superou em 15% a projeção do Bank of America. O mercado americano representa 90% do EBITDA consolidado da companhia. O Conselho de Administração da empresa aprovou o envio de uma proposta para a compra da totalidade das ações da Pilgrim's Pride, com o plano de fechar o capital da produtora americana de frangos e carne suína, na qual a empresa brasileira já detinha 80,21% das ações. Nos termos da proposta, a JBS planeja pagar 26,50 por ação da Pilgrim's Pride. Segundo a empresa, a transação representa um prêmio de 17% em relação ao preço de fechamento das ações ordinárias da companhia americana, avaliada em 5,5 bilhões no pregão da última quinta-feira. Para os analistas do Bank of America, a operação nos Estados Unidos é justamente um dos fatores que contribuíram para que a JBS registrasse um EBITDA ajustado de 11,7 bilhões no segundo trimestre, número quase 11% superior às estimativas do Bank of America. Desde o início do ano, a JBS retornou 7,5 bilhões em dividendos que foram anunciados ou pagos em compras líquidas e um rendimento implícito de 9%. A JBS confirmou na semana passada a aquisição de 100% das ações da Huon, uma empresa listada na Austrália. Isso mostra um movimento que a JBS está fazendo em relação à expansão da sua carteira. Nos termos do acordo, a JBS vai pagar 425 milhões de dólares australianos pelo ativo. A Huon é uma empresa na linha de processamento de peixes, crustáceos e até carne de tartaruga e de jacaré, um movimento semelhante ao feito pela empresa na época que ela entrou no campo de suínos e de aves. Segundo o CEO global da JBS, Gilberto Tomazoni, este é um movimento semelhante, àquela realizada aí com os setores de frango e suíno, e no segundo trimestre a JBS registrou um lucro líquido de 4,4 bilhões, numa alta aí de 30% em relação ao mesmo período do ano anterior. Isso vai movimentar o mercado. Giovanna Locatelli, dos Estados Unidos, para a BMC News. E a China divulgou novos dados macroeconômicos que reforçaram a percepção de desaceleração de sua economia, o que tem impactado aí de grande importância para empresas de todo o mundo, especialmente as ligadas a commodities, e é também o caso de várias blue chips brasileiras. A produção industrial na China subiu 6,4% em julho, em relação ao mesmo mês do ano passado. O dado veio aí bem abaixo da mediana dos economistas consultados pelo The Wall Street Journal, que esperavam uma alta de 7,8%. Já as vendas no varejo também decepcionaram. O volume cresceu 8,5% em relação a julho de 2020, desacelerando aí ante a taxa de 12,5% registrada em junho, abaixo aí dos 11,5% esperados pelo mercado. São agora 4 horas e 44 minutos. A gente vai repercutir aí como é que foi o dia no mercado financeiro, no vermelho, semana complicada. A gente já veio aí de uma semana passada bem complicada, a gente já está iniciando outra semana aí, onde a bolsa aí chegou a bater nos 118 mil pontos. A gente vai repercutir então esse assunto aqui com os nossos convidados de hoje. Hoje a gente recebe aqui no BMC Now Vitor Paganini, analista técnico da Quantse, e também outro Vitor, o Vitor Hasegawa, gestor da Infinity Asset, trazendo aí um panorama sobre os números que estão se destacando, movimentando o mercado nessa segunda-feira. Seguindo aqui com o nosso giro de notícias, a Desktop, que estreou aí na Bolsa Brasileira no mês passado, assinou um contrato para a aquisição da totalidade do capital social da NET Barretos, que atua no interior do estado de São Paulo, em cidades como Barretos, Bebedouro, Pitangueiras e Jaboticabal, por meio da prestação de serviços de internet de banda larga com tecnologia de fibra ótica. O Rafa tem os detalhes aí sobre esse anúncio, de
aquisição no mercado nessa segunda-feira. Hanna, a compra foi realizada por meio da controlada Starnet, comprada pela companhia no início do mês de agosto. A Desktop pagou 51 milhões e meio de reais por 100% das cotas representativas do capital social da Starnet, que presta serviços de internet de banda larga com tecnologia de fibra ótica nos municípios de Atibaia, Mairiporã e Nazaré Paulista, também no interior do estado de São Paulo. Para ser finalizada, a conclusão agora aguarda a implementação de determinadas condições usuais para o tipo de operação. Hanna. Obrigada, Rafa, pelas suas informações e continuando aqui, atualizando agora sobre o setor de saúde, a Redditor São Luís informou nesta segunda-feira que o seu conselho aprovou uma OPA, o que é uma oferta pública de aquisição para comprar ações de emissão da Aliar, um centro de imagem e diagnósticos. A Redditor quer comprar aí as ações ordinárias dessa empresa e deve pagar por isso 1,36 bilhão de reais, o equivalente a R$ 11,50 por ação. Com a notícia, as ações da Aliar estão em disparada aí nessa segunda-feira. Seguindo aqui com o nosso giro, ainda continuando nesse setor, o Grupo Notre Dame, por meio da sua subsidiária integral BCBF, realizou um aporte minoritário na startup Neuramed por meio de um contrato simples para a futura participação societária. O Rafa tem mais informações aí de mais essa notícia no setor, né, Rafa? Hanna, o investimento prevê uma participação diluída de 9,29%. A Neuramed foi fundada em 2018 e oferece ao mercado, por meio de inteligência artificial, soluções que otimizam o tempo de atendimento e a assertividade das decisões médicas, além de identificar e diferenciar conceitos relevantes como estrutura anatômica, patologias e condução terapêutica via processamento de linguagem natural. A tecnologia da Neuramed analisa exames de imagem, laudos e prontuários médicos eletrônicos em tempo real, promovendo uma eficiência à gestão da jornada do paciente através de ferramentas de triagem, também a previsão de procedimentos de alta complexidade e alto custo, auditoria de protocolos médicos e coordenação de saúde populacional. Hanna. Obrigada, Rafa. A Vível anunciou a compra da plataforma da Profarma, uma empresa de distribuição e também de farmácia de especialidades e também da cirúrgica Mafra, por um valor total de cerca de 9 milhões de reais. A Profarma possui 5 centros de distribuição e também 4 farmácias especializadas com foco em delivery. Já a cirúrgica Mafra tem 4 lojas físicas e 2 centros e também distribuição com mais de 12 mil produtos e vende materiais hospitalares, medicamentos especiais, nutrição e também produtos ortopédicos. Mudando um pouco de assunto, a Eco Rodovias informou hoje que recebeu da sua Controladoria Geral do Estado do Paraná multas avaliadas em 66 milhões e 200 mil reais, referentes às unidades Ecocataratas e Ecovia Caminho do Mar, além de suspensão também por 2 anos em participar aí de licitações públicas do Estado. A Eco Rodovias foi multada em 38 milhões e 600 mil reais, enquanto a Caminho do Mar soma aí uma multa de 27 milhões e meio de reais. De acordo com o comunicado, a Eco Rodovias afirmou que adotará medidas administrativas, inclusive com efeitos suspensivos e judiciais, se necessárias, para reverter a decisão, por entender que ela não observou o devido processo legal e carece de fundamentos legais. Seguindo aqui com o nosso giro, antes da gente chamar aí o nosso primeiro convidado de hoje, a Vitia Fertilizantes e Biológicos aprovou o IPO e também divulgou a faixa indicativa do papel. O Rafa tem as informações completas aí dessa oferta. Hanna, a Vitia Fertilizantes e Biológicos anunciou hoje em Assembleia Geral Extraordinária de oferta pública inicial de ações restrita. A faixa indicativa foi estabelecida entre R$ 8,60 e R$ 10,30. Serão ofertados 5 milhões de papéis em oferta primária, que poderá ser acrescida de um lote adicional de até 20%, ou 8 milhões de ações, e de outro suplementar de até 15%, ou 6 milhões de ações. Também foi aprovada a realização de uma oferta secundária de 36 milhões de ações.
De acordo com a empresa, as negociações no mercado secundário serão limitadas a investidores qualificados até que ocorra uma oferta pública de distribuição na CVM ou de um recurso de um prazo de 18 meses, contados a partir da data de emissão à negociação dos papéis. Os papéis devem começar a ser negociados na B3 no dia 20 de agosto. Hanna. Obrigado, Rafa. Seguindo aqui com o nosso BMC Now, de acordo com dados da Abrace, a Associação Brasileira de Shopping Centers, o Brasil vendeu aí mais de 3 bilhões e 800 milhões de reais no Dia dos Pais, ante uma alta de 33% ante a mesma data do ano passado. No segundo trimestre, as vendas cresceram 160% ante o mesmo período de 2020. A Abrace estima que as vendas devam somar 204 bilhões de reais em todo o ano de 2021, uma alta de 58% em relação à mesma data aí do ano passado. Segundo a associação também, as vendas em agosto já estão acima do que era esperado aí pelo período, isso pela primeira vez aí dentro da pandemia. Rafa, são agora 4 horas e 51 minutos, a gente está caminhando aí para um fechamento de mercado nessa segunda-feira vermelha. Vamos ver então como é que está a situação agora? Hanna, de fato, né? Hoje um dia muito complicado aí para o investidor, né? Nesse momento o Ibovespa caindo 1,65%, 119.212 pontos. Entre as maiores altas do dia a gente está tendo o Qualicorp subindo 4,22%, CPFL subindo 1,67%, Vivo Telefônica subindo 0,9%, Bradespar acabou de passar a Vivo subindo 1,17%, Suzano também passou com uma alta de 1,14% e Ultrapar acabou de assumir ali a terceira colocação com uma alta de 1,28%. A CVC cai 9,20%, o Embraer cai 6,35%, Lame 4 Lojas Americanas também cai 6,03%. O Via, o grupo Via, cai 5,58%, enquanto o Cogna Educação cai 6,02%. Inclusive, Hanna, dando já uma informação exclusiva, eu conversei com alguns contatos do grupo Via, eles me afirmaram em nota que o foco da empresa é continuar acrescentando resultados consistentes a cada trimestre, por isso não irão comentar sobre variações em preços de ações em dias de mercado volátil. A Via é uma das ações mais negociadas da B3 e uma das ações com maior exposição ao investidor pessoa física. Então, o investidor do grupo Via já está aí com a informação fresquinha em mãos que acabou de sair. Também temos a Cogna Educação caindo 5,7% e Dux caindo 4,6%, completando o ranking. Uzi Minas, Ering, BTG, Cielo, Amer 3, né, que é Americanas SA, Gol, Minerva e B3 caindo mais de 4,3%, nesse momento na sessão. O dólar sobe 0,67% aos R$ 5,29 e o Bitcoin sobe 1,19% aos R$ 246.373. É muito bom quando a gente traz informação fresquinha aqui, né, Hanna? É isso aí, Rafa. A gente sempre fica de olho aqui no mercado, seguindo agora com o nosso BMC Now, de olho aí nos impactos no mercado de dados da produção industrial na China. Hoje pela manhã, o Marco Saravalli fez uma análise no BMC News para a produção na China e também como o cenário pode impactar nos investimentos. Vamos acompanhar. Mas você falou essa questão muito relevante, importante de a gente falar, da produção industrial da China, que veio realmente abaixo do esperado. E você falou, e se não tiver mais a força das commodities, né? Então essa é a questão aí. Aí você fala, quando lá fora sobe, aqui caímos. Se lá fora vamos cair mais, né? Você deixou 3 pontinhos. Se lá fora vamos cair mais. Queria entender um pouquinho aí dessa tua visão sobre esses dados da produção industrial da China e as consequências disso realmente para as nossas empresas, né, baseadas em commodities. Uhum. A minha preocupação, assim, não é só bolsa. Lógico que a gente tem uma preocupação maior com a bolsa, mas imagine o seguinte, a nossa bolsa ela só bateu 120, 130 mil pontos por conta das commodities. Na verdade, só, lógico que é exagero, mas teve um impulso gigante das commodities, né, da Vale, das siderúrgicas, até mesmo de petróleo, enfim, nesses últimos 12 meses. Mas imagine assim, se o Ibovespa, até uma conta que não é tão difícil de fazer, mas imagine o Ibovespa sem commodities nesses últimos 12 meses, a gente estaria nos 130 mil pontos? Não estaríamos em 120 mil pontos, né? E agora, daqui para frente, que possivelmente a gente não vai ter esse fôlego adicional das commodities para contribuir tanto para o Ibovespa como para a nossa própria economia. Então essa é a preocupação. Será que o ano que vem, sem commodities, a gente consegue crescer 3%? Consegue crescer 2%?
né? Uma parte realmente do crescimento desse ano aqui, 2021, vai ser por conta de commodities, vai ser por conta do agro. Agora, 2022, talvez não tenhamos. Então, essa é a minha leitura. Para Ibovespa, a gente tem outras opções. A gente tem setor de varejo, setor de consumo, até mesmo os bancos, setor de utilities, que pode dar fôlego e sustentar, como a gente está vendo hoje. Por exemplo, se não tivesse utilities aqui, o Ibovespa ainda estaria pior. Então, essa é a minha leitura, essa é a minha provocação, né? Imagina um ano ou o Ibovespa sem commodities, da onde virá a nossa recuperação, a nossa valorização, né? Teria que subir muito, né? E a preocupação de quem tem muito na carteira? Como fazer numa situação como essa? Está na hora de dar um giro? Está na hora de esperar? Como que o investidor aí deve realmente reagir a isso? Não, eu não vejo necessidade, de novo, de proteções, né? De gastar dinheiro com proteções. Agora, naturalmente, imagina o seguinte, você tinha 5% de Vale há um ano atrás. Essas ações foram subindo. Hoje ela está com 10%, né? Estou fazendo números aleatórios aqui. Ela está com 10%. Talvez seja a sugestão de você realmente reduzir essa posição ou realocar em outros ativos, né, para ter uma melhor diversificação. Talvez o setor de commodities, né, as suas ações, realmente teve um peso, está com um peso muito grande. Se você tiver com um peso muito grande, você está vendo muita oscilação na sua carteira, está ficando desconfortável, aí faz sentido, de repente, olhar um pouco para empresas locais, outras empresas exportadoras, olhar um pouco para utilities, para energia. Então, depende um pouco do seu peso. Talvez aquele conforto que a gente tinha lá em outubro, novembro, dezembro do ano passado, começo desse ano, a gente existe ainda, as empresas ainda estão muito baratas, estão gerando muito caixa, mas as ações a gente está vendo aqui que está um pouco mais volátil. E isso deve, infelizmente, permanecer no curtíssimo prazo. Tá? Então, acho que essa é a leitura. Precisa reduzir, vender sua commodity? Não, porque as empresas estão muito bem, né? E acho que uma reprecificação, né, das commodities já está na conta. Agora, as ações, a gente precisa entender que vai ficar volátil e a sua carteira vai ficar oscilando mais agora no curto prazo, né? E vamos dar continuidade, então, aqui com o nosso BMC Now. A gente recebe agora o Vitor Paganini, analista técnico da Quantse, para comentar o cenário do mercado com a gente. Vitor, primeiramente, muito boa tarde para você. Mudou aqui, né? O pessoal acabou de me informar aqui. Lucas, primeiramente, boa tarde para você. Seja muito bem-vindo aqui no nosso BMC Now. Vamos conversar já, né? Começar aqui. Eu não sei se você pode falar um pouquinho comigo, que eu acho que eu não estou te ouvindo. Boa tarde. Eu acho que não, a gente não está conseguindo ouvir. Opa, agora sim, agora voltou. Vamos começar então, né? Já queria pedir para o pessoal. Agora você está me ouvindo também? Eu estou te ouvindo, perfeito. Perfeito, então. Vamos começar então. Mas antes, eu queria pedir para o pessoal que está nos acompanhando aqui, já mandar as empresas que vocês querem, que hoje o sistema é invertido aqui no BMC Now. A gente primeiro vai fazer as análises, né, das empresas, então já mandem aí no nosso chat, já mandem as empresas que vocês querem que a gente analise aqui. Vamos começar então, né? Se você quiser, você já pode compartilhar a sua tela com a gente, porque assim o pessoal consegue acompanhar também a explicação e entender, né, um pouco mais. Deixa eu ver quem já está aqui no nosso chat. Olha só, o Nelson já está aqui, o Emanuel também. Vera Lúcia Oliveira dando boa tarde. Acho que essa Vera Lúcia é uma velha... Tia Vera, já está dando boa tarde aqui para a gente. Beijo então, enorme, vamos começar aqui, né? Bom, vou abrir aqui a minha tela para a gente começar. Opa, vamos lá então, que aí o pessoal consegue acompanhar a situação complicada hoje, né? Vamos dar uma olhadinha em Ibov já, né? Que situação nada boa hoje. Vou dar uma atualizadinha aqui, vamos ver como é que tá nesse momento. Tá agora nos 119.025 pontos, né? Com queda de 1,79%. Vamos dar uma olhadinha aí e ver o que aconteceu hoje. Maravilha. Então, o Ibov perdeu aí uma faixa importante de suporte, 120 mil pontos, que era uma faixa, basicamente, aí, uma faixa, como é um número redondo, né, tem aquele aspecto psicológico que os traders, que os investidores gostam de respeitar. Quando ele perdeu esse ponto, quando ele entrou no negativo, abaixo dos 120 mil
pontos, e aí entrou realmente uma força mais vendedora, entrou um fluxo vendedor muito mais forte, e ele veio testar aí uma região, está indo testar uma nova região de suporte, que é essa região dos 119 mil, e um pouco abaixo dos 119, 118.300, 118.400, nós teríamos ali a média móvel de 200 períodos, tá? Que é uma média móvel muito importante para o mercado financeiro, e logo abaixo aqui nós teríamos uma média móvel de 52 semanas, são pontos aí de suporte que a gente acredita que a queda deve dar uma segurada por aí. Então, 118 e 300 mil pontos é um ponto importante, e basicamente a faixa dos 115 mil pontos aí seria um suporte bem importante, bem forte dentro dessa dinâmica de preços do Ibovespa, né? Se ele perdeu 115 mil pontos, aí de fato estaríamos aí já pensando numa tendência de baixa de um prazo um pouco mais longo, né? Nesse momento, ainda respiramos dentro de uma tendência de longo prazo, de alta, é uma realização um pouco mais forte, mas ainda dentro da análise técnica é uma realização. Se respeitar esses patamares, esses pontos, pode ser uma boa oportunidade de entrada aí. A única ressalva que nós temos é aí a abertura das bandas de Bollinger, que indica um pouco mais de volatilidade nesse período. Então, segurem aí que vai ter chacoalhão nesses pregões seguintes aí. Perfeito, ó, vamos já dar uma olhada, pessoal, né, Rafa? Já tá mandando aqui muita empresa, a gente vai seguir aqui na ordem. O pessoal tá empolgado. Olha só, quem mandou primeiro aqui foi o Helder. Esse primeiro, né? Aqui é um ticker, Rafa? Você que sempre sabe aí. Brap, eu acredito que ele deve estar falando de Bradespar. Se puder analisar pra gente aí, Lucas. Por favor, Bradespar. Brap 4. Brap 4, exatamente. É que eu acho que na pressa, eu acho que ele até esqueceu de colocar o número aqui. Brap 4. A Brap, ela fez um movimento de queda, de realização bem forte, mas hoje ela está no positivo, né? Ela está fazendo aí um movimento positivo, rompendo uma linha de tendência de baixa bem inclinada, né? Ela tem uma LTB aqui bem inclinada, que nós podemos desenhar nesse sentido assim, ó, uma linha de tendência de baixa, fez um movimento forte, um movimento de rompimento de LTB, indicando aí que nos parece que a queda acabou, o que pode indicar aí um movimento de recuperação até por volta dos 76 reais. Seria um ponto interessante aí. Perfeito, então, Lucas. Bom, vamos lá. O Helder aqui também perguntando sobre Elet 6. Eletrobras 6. Elet 6. Se puder dar uma olhada pra gente, por favor. Isso. Elet 6 eu já tenho uma visão um pouco mais baixista para ela. Ela está respeitando uma linha de tendência de baixa, né? Ela está bem inclinada para baixo, direcional. Está vindo buscar uma zona de suporte que para mim é uma zona um pouco mais embaixo, aqui na região dos 35,50, tá bom? 35,50, uma zona de suporte muito importante. Eu acho que a queda deve continuar até lá, e nesse ponto, talvez formando uma figura de reversão, formando uma figura um pouco mais uma figura um pouquinho mais altista, nós teremos aí um movimento interessante. Perfeito, então, Lucas. Bom, agora o Helder aqui perguntando sobre MRV E3, MRV Engenharia. Aí. Aí, grande MRV Engenharia aí. Olha o gráfico da MRV caindo bastante hoje, né? Será que... Alô, Lucas, você tá me ouvindo? Lucas? Oi, Lucas, responde a gente aí, porque eu acho que tá sem áudio. Caiu, vou até pedir pra nossa produção aqui pra gente ver se tá ok. O áudio, gente. Opa, voltou agora. Acho que voltou, né? Acho que agora voltamos. Hoje o mercado tá tão em queda, viu, que tá caindo até os apresentadores aqui. Tem problema não. Fica tranquilo. A gente acontece. Aqui, acontece. Alô, investidores, segurem as calças que hoje o mercado tá caindo. Exatamente. Tem que ter, segurem nas poltronas, porque
dia de volatilidade. Apertem os cintos, quase Apertem isso, os cintos, né? o piloto sumiu. Apertem os cintos. Alô aí, galera, piloto amante sumiu. do cinema dos anos 70. Enfim, vambora. Exatamente. A MRV perdeu um ponto de suporte importante, que era na faixa dos 15, já está na faixa dos R$13. Infelizmente, não ainda apresenta nenhum tipo de reversão. Se a pessoa tem interesse em comprar, o melhor é esperar a formação de uma figura de reversão, ou seja, formar pelo menos um fundo, começar a ter candles positivos, superar esse fundo, não parar de cair, né, o que a gente fala, tentar superar a zona dos 13,50 para poder pensar numa compra. Enquanto ela está caindo, enquanto ela está nesse movimento, é tentar comprar com a faca caindo e aí o tombo pode ser grande. Tem que tomar cuidado porque a tendência está forte de queda, está abaixo da média de 200, está abaixo da média de 52 semanas, então bem forte aí o movimento de queda de MRV. Perfeito, então... Bom, agora, vamos lá. Agora bastante gente aqui mandou, eu até me perdi aqui no chat. O Sérgio William Godoy falando, manda um abraço para Goiânia, um abraço para Goiânia aí. Sérgio William Godoy, inclusive Goiânia, terra da grande Mariane Painha aqui, da BMC, um abraço também para ela aqui, que comanda o time do portal brilhantemente, um ser humano sensacional, um beijo enorme para ela. Bom, vamos lá, o Roberto Silva mandando boa tarde, Roberto, também falando aqui para a gente analisar RAIL3, Rail 3, também conhecido como a grandíssima Rumo aí, que está no mercado desde 2016, do CEO João Alberto Fernandes de Abreu, que foi eleito em 2019. Para quem queria saber, Rumo hoje caiu forte, né, Lucas? Caiu mais de 2% hoje, né? 2,4% e está caindo no ano mais de 10%, no mês, né? No mês mais de 10%. Exatamente, caiu forte, vem caindo já há algum tempo, mas parece estar encontrando aí uma zona de suporte, tá? É uma zona que testou já em outubro de 2020, testou depois agora em março desse ano. Pode ser um ponto interessante para compra se ela fizer uma reversão para cima, né? Se fizer deixar alguns candles positivos, fizer uma figura de reversão, essa zona aqui entre 17,50 e 18 são pontos importantes aí para poder fazer uma figura de reversão e confirmar esse fundo, que já foi testado em outubro de 2020 e foi testado agora em março de 2021 e agora vai testar de novo. Tá certo. Então, bom, vamos lá. Agora a gente acabou de ver Rumo, né? O Juliano Ramos Balbinot perguntando se você puder analisar o semanal de TRPL4. TRPL4, a grande ação aí, né, da ISA CETEP. ISA CETEP. Isso, ISA CETEP aí. Transação Paulista semanal, de energia. Né? Isso, semanal. Ele pediu o semanal aqui. A Transação Paulista está caindo mais de 14% no ano. Tomando um baque, hein? O mercado realmente está sentindo, esse ano deu uma pesada, principalmente os últimos 2 meses aí, né? Nós temos aí basicamente desde maio um movimento forte, que é final de maio, começo de junho, o mercado começou a cair forte e não parou mais, né? E a transmissão também fez esse movimento, mas agora encostou aqui na média móvel de 52 semanas, é uma média móvel importante, é um ponto interessante aqui para ficar atento se vai fazer uma figura de reversão como fez no passado, aqui lá em março, né? Tá chegando nos pontos os pontos de suporte de março, assim como vários outros papéis, né? Vários papéis estão chegando aí no ponto da queda de março, né? Em março também nós tivemos uma queda interessante e os papéis estão chegando nesse patamar aí, março de 2021. Tá certo, então. Bom, agora vamos lá. O Marcos Romera perguntando se você pode analisar PTBL3, a Porto Belo. Porto Belo, aí um abraço enorme para o pessoal aí da Porto Belo, do RI da Porto Belo, sempre muito simpáticos aqui com a gente. Porto Belo tá com um gráfico interessante, né, Lucas? Sim, ela tá com um gráfico interessante. Quase, né, se fizesse um pouquinho mais alto aqui, né, se tivesse Deixa eu pegar aqui para desenhar aqui. Se tivesse esse patamar um pouquinho mais alto, nós teríamos aí um ombro, cabeça a ombro, uma figura de reversão baixista, né? Mas o que interessa aqui para a gente é que
ela está numa forte tendência de baixa nesse momento e tem regiões de suporte na faixa de 11,50 e 10,20, tá? São pontos aí de suporte que ela deve dar uma diminuída nessa queda. Mas até lá eu acho que ela deve continuar caindo. Os pontos interessantes para as pessoas ficarem atentos realmente é 11,50 e 10,20. Show de bola, então, aí, análise sobre Porto Belo. E o Maurício Souza perguntando sobre Ciri 3, Cirela. Se você puder analisar pra gente, por favor, Lucas. Cirela aí, né? Ciri 3, que tá caindo, né? Hoje, inclusive. Hoje Cirela caindo mais de 2%, se não me engano. Se não me engano, mais de 2%, mas eu não tô conseguindo ver aqui no meu gráfico. Cirela parece estar positivo aqui. Ah, tá positivo, Tá justo. Levemente positivo, fazendo o sinalzinho de fundo aqui. É esse sinalzinho de fundo que nós procuramos em outros papéis. É exatamente fazer um candlezinho assim. Uma alta de 0,16%, né? Os R$19,07, correto? Exatamente. Tá subindo um pouquinho, tá praticamente flat, né? Praticamente no 0 a 0, mas no mercado pesado como hoje, 0 a 0 é goleada, né? Então, nós temos que ver se... Exatamente, né? Tem que aproveitar essas que estão se segurando aí, mas depois de uma queda forte, né? Depois de uma queda forte, ela deve vir testar aqui uma linha de tendência de baixa. Uma linha de tendência de baixa para tentar reverter realmente essa queda, né? E nós teremos aí um movimento, pelo menos uma tentativa de retorno na região dos 20,85, tá? Tudo indica que ela deve vir testar os 20,85 aí, para ver se realmente vai parar de cair ou se vai continuar o seu zigue-zague descendente aí, rumo a preços mais baixos. Perfeito. Hoje Cirela, né, nesse 0 a 0 é um 0 a 0 com gosto de vitória, né? Igual o Santos, que empatou em 1 a 1 com Fortaleza esse fim de semana. Quem acompanhou o jogo viu. Santos teve um pênalti marcado no final pro Fortaleza. O goleiro pegou, mas também o Santos tomou 2 gols que foram anulados. Foi um empate com gosto de vitória ali. Bom, vamos lá. O Murilo aqui perguntando sobre Ultrapar. Ô, Lucas, se você puder analisar pra gente aí o GPA3. Mandou um boa tarde, pessoal. Boa tarde para você, Murilo. Tudo bom com você? É um prazer enorme ter sua audiência aqui conosco nessa segunda-feira. Essa segunda-feira que tá com cara de segunda-feira 13, né? Foi sexta-feira 13. Hoje tá invertido o negócio. Hoje tá o azar. Tá hoje, muito, quem tá a curto prazo, um forte abraço aí para todos vocês aí, porque tá difícil hoje o mercado. A UGPA, ela tá tentando sobreviver, né? Hoje também positiva, uma das que sobreviveram esse dia vermelho do mercado, tá tentando aí iniciar um movimento de fechamento de gap, fechou aqui, parece que encontrou um ponto de suporte nos 15,08, 15 reais, e tem um gapzinho a ser fechado, esse gap tá em 17,02, tá? Então, provavelmente, o movimento deve ser uma tentativa de fechamento de gap na faixa 17,02 para aí decidir se vai continuar caindo ou não, mas provavelmente o movimento próximo aí é o fechamento de gap na faixa dos R$17. Show de bola, então, Lucas. Bom, vamos lá, né? A gente acabou de olhar o Ultrapar aí, né? O GPA3. Aí o Helder falando aqui, o Bovespa hoje igual ao time do Corinthians. Que isso, Aldo, o Corinthians aí, eu não sou corintiano, sou santista, como eu já falei, mas o Corinthians ganhou, né, esse fim de semana aí 3 a 1 com o gol do Renato Augusto, aí, né, jogando muito bem, inclusive animando a torcida corintiana aí. Eu acho que ele deve estar falando isso porque a Hanna é predada carinhosamente pelo Helder de corintiana aí, a Hanna. Mas, ó, só pra ele ter noção, nem tô sabendo, nem tô acompanhando, então... Nem tá sabendo, né? Nem tô sabendo. Agora o Remo lá no Pará também... O Remo que esse fim de semana... o Remo que jogou pela última vez na sexta-feira, 13, ganhou de 2 a 1 do Vasco da Gama. Tá vendo, olha gente? O Remo, hein? É o Remo, gente, o grande leão do norte. Grande leão do norte. Grande leão do norte. Vamos lá, então. Aí o Helder também perguntou sobre... Bom, BRAP 4 já foi, né? Bradespar. Aí veio o Emanuel perguntando sobre Via, Grupo Via aí. Grupo Via que a gente deu aqui uma informação fresquinha, em primeira mão aí, que nenhum outro lugar deu. Uma informação exclusiva é o posicionamento do Grupo Via em relação à queda de hoje. Hoje uma queda forte de mais de 6% no pregão. Acabou perdendo só para a Embraer, que caiu 6,45%, e CVC
caindo 8,56%, foi a maior queda do dia. Bom, se você puder analisar pra gente aí, aqui, Lucas. Aconteceu alguma coisa aí com o gráfico, até olhei assim. Porque como mudou o ticker aqui, acho que o gráfico não reconheceu o ticker passado. Deixa eu ver aqui se eu... eu vou pegar a Vevar antiga. Vamos ver se pega a Vevar aqui. Não, também não está pegando. Acho que o gráfico, nessa mudança aí, acabou. Não, tudo bem, sem problema. Vamos então para Lame 4, que é a segunda que o Emanuel pediu aqui. Lame 4. Gente. Lame 4, isso. A joia. Também caiu hoje, né? Caiu forte hoje. Caiu mais de 5,7%, 5,70% de queda, com 201,62 milhões de reais de movimentação. Aí a gente sabe disso graças ao Profit Pro da Nelogica aqui, que está conosco nesse mapa de calor aqui, sensacional. Nós temos aqui a Lame chegando num ponto de suporte, basicamente lá de 2019, se a gente puxar o gráfico, lá de 2019, esse ponto de suporte da Lame 4, um movimento bem forte de queda, mas está bem distante das médias, distanciou bastante das médias, deve dar uma arrefecida na queda, mas ainda está numa tendência de baixa. Com a média de 52 semanas, a média de 200 períodos virada para baixo, e as bandas de Bollinger abertas desse jeito, a tendência continua de queda. Ela deve dar uma arrefecida, deve voltar um pouquinho, deve fazer aquele repique, famoso repique, mas infelizmente o gráfico está bem baixista aí nesse período. Show de bola, então, Lucas. Bom, vamos dar uma olhada aqui, né, em mais pedidas aqui do nosso público querido. O Vinícius Almeida perguntando sobre CGRA4. CGRA4 aí, agora eu confesso que esqueci, é o grupo Graziotin, fundado em 1950, aí, né, no Brasil, aí com uma variação máxima, né, desde o IPO deles nos anos ali, 2006, de mais de 553% aí, o gráfico da Graziotin. Bem bonito o gráfico aí, fez um rompimento de resistência na região dos 35 e 33, rompeu forte, está subindo forte hoje, né? Um dia que o mercado está bem pesado subir dessa forma, sinal que entrou um fluxo comprador aí bem interessante. Depois de romper essa resistência, os próximos passos aí deve ser testar a região dos 37,04, que é a próxima região de resistência, e aí, quem sabe, testar esse topo aqui de R$41, tá bom? Mas o próximo passo aí é o teste dos R$37 aqui, ponto importante da Graziotin. Rompeu resistência, tá bonita, tá bem bonita, gráfico para cima. Perfeito, então, Lucas. Bom, vamos lá. Então aí já respondido aí para o Vinícius Almeida, né, sobre Graziotin. O Roberto Silva perguntando se pode analisar Pomo 4, Marco Polo. Marco Polo é empresa de ônibus. Chegou no suporte, assim como várias, né, que a gente analisou até agora, várias empresas chegando no suporte. O Ibovespa está no suporte, né? Então é um ponto importante. Se o cenário político e o cenário externo derem uma ajudinha, quem está entrando, quem quer entrar nesse momento tem uma oportunidade de comprar ações bem baratas, né? Nesse momento está chegando numa zona de suporte, essa faixa de 2,50 é uma zona importante de suporte. Se fizer uma figura de reversão, pode aí indicar o fim da queda e aí, inclusive, para a pessoa tentar se posicionar para um movimento de mais longo prazo, tá? Ela testou esse suporte lá em novembro de 2020, testou agora em março, testou um pouquinho em maio e agora de novo está vindo testar essa zona de suporte na faixa dos 2,40, 2,50. Ponto importante, o mercado todo parece que está testando suporte aí. Vamos ver se o mercado externo ajuda e se os políticos nos ajudam também, né? Exatamente. Bom, agora o Geo Hunt aqui perguntando sobre LWSA3, a Localweb, né? Localweb que caiu 4,43% hoje, aos 223 milhões e 340 mil reais aí de movimentação. Interessante esses dados sobre movimentação, né, de valores, né? Porque, por exemplo, o Magazine Luiza teve uma movimentação de 632 milhões de reais hoje.
E é 3 vezes o volume que foi negociado, só que ela caiu 4,19%, enquanto o local web caiu 4,43%. Se puder analisar para a gente, por favor, local web, Lucas. Claro, local web está na tela. Iniciou o movimento de queda, abriu um pouco as bandas, então indica que deve continuar esse movimento até pelo menos a média móvel de 52 semanas na faixa dos 22,60, 22 reais, tá? Entre 22,60 e 22 reais são pontos importantes de suporte, mas ela tá forte ainda, né? Dentro de um longo prazo, ainda é tendência de alta, ainda tá forte, apenas um movimento aí de realização acompanhando o mercado pesado, né? Sim, é claro. Claro, hoje esse mercado aqui fechou em queda forte aí, né? Bom, você pode analisar agora pra gente Gol 4, por favor, que o J. Ronaldo aqui já tá pedindo pra gente. Quem quiser mandar, manda bala aí, gente. Pode mandar tranquilamente. Gol 4. Isso. Pesou bastante. Gol 4 que né? hoje passou por turbulência, né? Vamos lá, a gente pode fazer agora trocadilhos tranquilamente, aí trocadilhos do carilho, como a gente gosta de carinhosamente apelidar aqui, né, Hanna? Isso aí. Aí a gente pessoal pega. Pode ir mandando aí. Exatamente. Enquanto a produção não puxar a nossa orelha, o grande Léo aqui da produção. O Léo é um cara muito sisudo, Daqui a né? pouquinho o Léo começa a puxar a nossa orelha aqui. Léo é um cara muito sisudo, ele não gosta de piadas, ele não gosta de brincadeiras, mas a gente tenta aqui, né, até tomar um puxão de orelha, né? Ele que agora, ele é um cara muito barbudo, mas tirou a barba. Você acredita, Lucas? Tirou a barba agora nesse frio. É promessa, será? Nesse momento. Será que é promessa? Deve será? ser. O que será que ele ganhou? Promessa. Será? Nós temos aqui um movimento de tentativa de rompimento de topo da Gol nesse patamar aqui entre 28, ela falhou e agora vem forte testar esse fundo aqui na região dos R$16. Eu acho que ela continua caindo até testar esse fundo aqui na região dos R$15,50, R$16. Gol ainda para baixo, infelizmente não tá bonito o gráfico não, tá um gráfico bem feinho para compra. Perfeito, então, Lucas. Bom, João Roberto aqui perguntando se você pode analisar GGBR4, Gerdau. O que será que foi o Gerdau hoje no dia, hein? Gerdau é uma ação que a gente sempre tem aqui no destaque. Gerdau caiu 3,13% aos 412.850.000 reais aí de negociação, né? Hoje é uma queda forte. A Gerdau caiu, mas dentro do seu movimento que nós temos aqui, ela testando ainda a sua zona. Ainda tem um espacinho para cair um pouquinho mais, 29,50, eu acho que deve ser o teste importante aqui de suporte. Depois desse teste, se não romper, se conseguir superar, eu acredito que a Gerdau é para cima, né? O mercado recuperando, ajudando aí, o ambiente macro ajudando, ela tem um suporte interessante aqui nos 29,50, com as médias inclinadas para cima, ela a tendência é voltar a subir, né? 29,50, ponto interessante para quem quer ficar de olho numa comprinha aí. Sim, é claro. Bom, só para a gente aí finalizando aqui, o João Roberto me perguntou sobre TTM3. TTM3, eu não sei qual que é a ação não, hein? TTM3 é totalmente... Essa é 300. 300, fez IPO recente, não? É bem novinha, né? Muito nova 300. Fez um IPO, né? Teve ali um papel que começou bastante esticado, mas acabou perdendo força, né, Lucas? Exatamente, perdeu força, testou o fundo hoje, perdeu o fundo, na verdade, há 2 pregões atrás, agora está testando. Hoje parece que vai tentar se segurar nesse patamar aqui dos 10, na faixa dos 10,90, que é um fundo importante. Se ela ficar abaixo dos 10,90, deve cair mais e a projeção é realmente cair mais, se não conseguir se segurar acima dos 10,90, R$11, tá? Ponto importante aí, testou uma, testou 2, rompeu na terceira, e aí pode ser um movimento forte para baixo. Perfeito, Lucas. Só dando aqui um boa tarde para a galera aqui do chat, né? Muita gente mandando aqui. O Murilo mandando muito obrigado, show de conteúdo.
Também o grande Rui das Neves falando que, boa tarde, Hanna e Rafael, falando que não foi só o mercado que derrubou a bolsa, meu cachorro também derrubou minha sogra no chão, festa total aqui em casa. Aí então, quem quiser um reality show da vida aí, né, a família Neves, aí manda pra gente aí que a gente faz acontecer aqui a grande família Neves pra gente saber do cachorro que derrubou a sogra no fim de semana. Que mais uma loucura, prova aí, né, Rafa? Que a segunda-feira não tá fácil pra ninguém, né? Não Só tá pro fácil mercado pra ninguém, financeiro. Um beijo enorme pra sogra do Rui aqui, tão muito bendita pelo grande Rui das Neves aqui. Bom, o Roberto também falou que a gente pulou Pomo 4. Pulamos não, hein, Roberto? Pode voltar aí na sua transmissão que a gente falou, sim, de Marco Polo. Bom, Lucas, se você puder voltar com essa câmera aqui pra gente poder ir finalizando, por favor. Pra gente já poder bater um papo aqui. Olha só esse mercado hoje aqui. A gente já conseguir, né, encerrar, ó, essa imagem aí do Rafa, tudo no vermelho aí. Ainda bem que eu tô desse lado aqui. Se eu tivesse desse lado aí, não ia dar muito certo não, hein, Rafa? Iria aparecer chroma key, né? Iria aparecer no chroma key. Não ia aparecer chroma key, aí não ia dar muito certo não. Lucas, ó, queria agradecer a sua participação aqui no BMC Now. Espero que você volte aí mais vezes pra gente conversar, tá bom? Muito obrigado, um prazer estar aqui. Sempre que precisar analisar os gráficos aí, estou à disposição. Perfeito, obrigada, Lucas. Vamos seguir então agora, são 5 horas e 26 minutos, a gente acabou de conversar aí com o Lucas Bento, analista de investimento, e seguindo aqui com as nossas atualizações. Na verdade, olha só, o mercado fechou, a gente vai fazer essa pausa agora, né, Rafa? Vamos ver aí de novo se conseguiu se segurar nos 119 mil pontos, baixou um pouquinho, vamos ver aí como é que ficou. Hanna, o mercado hoje ele realmente ficou aí em forte queda, né? A gente pode até dar uma olhada aqui no mapa de calor da Anelógica Profit Pro. A CVC realmente foi a maior queda do dia, aí, com uma queda de 8,56%, é uma queda muito forte para as ações das companhias aéreas, né? Afinal, a CVC caiu 8,5%, o Embraer caiu 6,45%, apesar de que a Embraer, né, tem muita gente que fala que é empresa de companhia aérea, mas também pode ser empresa né, de fabricação de peças, enfim, aí tem uma grande discussão, mas é uma queda aí forte, né, no setor aéreo como um todo, com uma queda de 6,45%. Gol caindo 5,1%, também a gente tem ali, né, bastante ação hoje no vermelho, né, as ações de varejo também caindo, né, Grupo Via caindo 6,11%, o Magazine Luiza caindo 4,19%, Ering caindo 4,17%, e também as ações de bancos, né, como por exemplo o BTG caindo 4,72%, e também aí, né, as ações de commodities sofrendo hoje um baque muito grande. Hoje um baque parece um baque muito forte, né, Hanna? Talvez aí hoje não tá... a instabilidade internacional possa ter influenciado um pouco aí, né? Pode ter tido uma retirada também de capitais estrangeiros. Isso tudo a gente vai ficar sabendo no final do mês, quando tem ali o cálculo da B3 em relação aos montantes estrangeiros no país, né? Afinal, hoje a gente teve ali notícias sobre o Afeganistão, né? Notícias muito tristes sobre o Afeganistão, que podem ter acabado preocupando o investidor estrangeiro, que pode ter acabado tirando ali seu dinheiro de outros países e colocando para dentro, né, do seu país, próprio país ali, né, os Estados Unidos, enfim, isso pode ser um movimento de retirada ou não, pode ser um movimento setorial mesmo aí, né, uma queda enorme aí, CVC, Embraer, Grupo Via, enfim, a gente vai ficar de olho aqui na BMC sobre todos esses assuntos, né, Hanna? É isso aí, Rafa, falando, né, sobre o Afeganistão, né, assunto que está impactando aí o mundo nessa segunda-feira, a retirada, né, das tropas americanas após 20 anos de ocupação, atendeu à base eleitoral do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, mas expôs a falta de estrutura e preparo dos afegãos treinados pelos americanos. Nessa segunda-feira, um tumulto no aeroporto internacional de Cabul deixou pelo menos 5 mortos, enquanto uma multidão tentava embarcar nos aviões que se preparavam para levantar voo, de acordo aí com informações passadas pela agência Reuters. O presidente do Afeganistão deixou o país, na verdade, no último domingo, logo após o Talibã tomar conta da capital do país. Os acontecimentos recentes são um ponto de tensão importante na região e também para países europeus que devem receber refugiados. Além disso, isso também afeta a credibilidade de Joe Biden na maior economia do planeta e também no resto do mundo. Maior rival geopolítica dos Estados Unidos, a China já é atualmente a maior potência econômica no leste asiático e tem feito conversas com os líderes do Talibã.
E o Boletim Focus, divulgado hoje, mostra que o IPCA em 2021 deverá ser de 7,05%. Mesmo assim, né, Rafa, a previsão ainda foi maior do que a da semana passada, né? É isso mesmo, Hanna. Na semana passada estava previsto em 6,88%. Essa é a 19ª semana de alta da projeção da inflação. A projeção dos economistas do Boletim Focus para a inflação já está acima do centro da meta de 2021, de 3,75%, sendo que a margem de tolerância é de 1,5 ponto percentual. Para 2022, os especialistas projetam a inflação a 3,90%, maior do que na semana passada, quando a estimativa era de 3,84%. O documento também aumentou a projeção para a taxa básica de juros, a Selic, para 7,5%, contra uma previsão anterior de 7,25%. Há um mês estava em 6,75%. No caso de 2022, a projeção do Boletim Focus aumentou para 7,5% ao ano. Um mês antes, a previsão era de 7%. Os especialistas reduziram as expectativas sobre o PIB, que em 2021 deverá ser de 5,28% ao ano. A previsão é maior do que há 4 semanas, quando o crescimento previsto era de 5,27%. Hanna. Obrigado, Rafa. Seguindo aqui com o nosso BMC Now, dando continuidade. Agora são 5h31. A gente recebe o nosso segundo convidado do dia, o Vitor Hasegawa, gestor da Infinity Asset, que vai aí fazer a leitura e comentar as principais novidades aí do mercado com a gente. Vitor, primeiramente, boa tarde para você. Seja muito bem-vindo aqui no BMC Now. Boa tarde, Hanna. Obrigado pelo convite. Imagina, pode ficar à vontade aqui, sinta-se literalmente em casa aqui comigo e também com o Rafa. Vamos começar, né, falando de Bovespa, que está aí despencando nessa segunda-feira, nesse início de semana, que está fechando aí por volta dos 119 mil pontos. Chegou aí a bater por volta de 1h30 da tarde os 118 mil pontos, né, com queda de mais de 2%. Queria saber um pouquinho como é que você tem enxergado aí esse mercado, como é que os investidores, o que os investidores na verdade podem esperar aí? Realmente, essa queda de hoje aí foi uma queda, está sendo uma queda realmente surpreendente, né? Até mais não pelo índice como um todo, mas por algumas ações especificamente caindo, né? Mais de 5%, 10% em alguns casos, né? Então isso aí realmente chamou a atenção, né? A gente já vinha, né, nos últimos dias com uma underperformance, né, em relação às bolsas lá de fora, isso muito em cima, né, dos nossos problemas locais, né, porque tem nosso problema político, né, o presidente, né, criando atritos, que isso aí gera um desconforto para o mercado, mas também tem a parte fiscal, né, que a PEC dos precatórios, né, gerou um certo desconforto de calote, apesar de não ser o que o Guedes, né, diz realmente, ele quer mais ter uma previsibilidade de pagamentos, mas isso aí gerou um pouco de desconforto, né, no mercado. E tem também, eu acho que ainda em cima disso aí, a alta de juros, né, do Banco Central, que passou a subir 100 basis points e já sinalizou que vai subir mais 100 basis points. Então, acho que são uma convergência de fatores aí que realmente veio fazendo com que nossa bolsa, né, ficasse já o mês passado, ficasse fraca, e esse mês aqui também, né, não tivesse força para acompanhar as bolsas internacionais nas suas altas, né. Então, e hoje eu acho que com essa situação no Afeganistão, né, eu acho que inicialmente no começo do dia, né, pensar que podia ter algum risco maior global de risk-off, então começou uma liquidação aí, principalmente aqui no Brasil, acho que por investidores estrangeiros, mas também por investidores locais, e acredito que o que a gente está vendo hoje aí alguns stops de fundos aí que estavam posicionados nessas empresas que tinham, realmente algumas delas tinham subido bastante, né, então tinha uma gordura boa para queimar, então acho que hoje a gente viu um pouco desse stop aí, de uma situação que já não estava legal, e teve um triggerzinho, né, da situação lá do Afeganistão, apesar das bolsas lá fora terem voltado tudo, né.
Pois é, eu vi no comecinho aí do nosso programa aqui que estavam em queda, né? Algumas aí, eu acho que Nasdaq só a única que estava subindo ligeiramente, aí acho que era 0,17%, mas a gente vai acompanhando aqui, né? Vamos falar agora em relação, Vitor, às ações da CVC, né? Que registraram aí uma queda brusca, tô vendo aqui que fechou aí com queda de 8,56%, é uma queda muito forte, né? Queria saber com você o que explica, né, uma queda dessa. Você acha que é algo para preocupar aí a longo prazo o investidor? Não, acho que por longo prazo não seria o caso, mas hoje, né, realmente o que a gente viu foi uma liquidação aí maciça de muitas ações, né, que tinham subido bem e né, começaram, né, dado talvez resgates ou mesmo stop, né, a gente viu muitas ações caindo bastante, e a CVC foi uma delas, né, mas ela já vinha numa tendência aí de baixa desde ela recentemente, dado o aumento da vacinação, né, dessa melhora que a gente viu que o Brasil começou a engrenar com o aumento da melhora da vacinação e com possível reabertura, né, para a retomada das viagens. Então a empresa, né, teve uma performance realmente, né, no mês de junho, julho, né, muito boa. E daí chegou nos níveis realmente que o pessoal começou a realizar um pouco a posição, né, e daí agora que também saiu o resultado dela, saiu na sexta-feira, hoje ou na sexta-feira, não me recordo, tantos resultados saindo aqui que a gente lê e acaba se perdendo quando saiu, mas ela veio com um resultado realmente um pouquinho, talvez abaixo aí do esperado, né, mas também muito impactada ainda pelo o mês de abril, que, né, a gente teve uns lockdowns, né, mas já tiveram melhoras em algumas linhas, né, mas a empresa, ela está num momento difícil por causa da pandemia, né, a gente ainda, por mais que a vacinação realmente melhorou, ainda, né, todo mundo quer viajar, mas ainda a efetivação das viagens, né, acaba levando um tempo, né, então apesar das vendas terem melhorado tri contra tri, mas a gente ainda vê um processo um pouco maior para uma melhora mais firme, né, então, mas eu acredito que a empresa, né, ela fez o seu dever de casa, né, durante a crise, né, realmente ela já vinha de um processo de reestruturação antes mesmo da pandemia, e durante a pandemia ela também aproveitou isso aí para fazer o dever de casa, fazer umas reestruturações necessárias dentro da companhia, né, então eu acredito que passando a pandemia ela tem um potencial realmente de recuperar o terreno aí que ela perdeu devido à pandemia. Perfeito, Vitor. Agora eu queria falar um pouco com você sobre a Gol, né? Gol 4 hoje, a gente até viu aqui no gráfico, caiu mais de 5,1% hoje, no ano cai mais de 20% aí. E tinha uma discussão, né, até ali pré-pandemia, das ações da Gol poderem ali, né, serem uma nova aposta dos investidores na Bolsa, e parece que depois que veio a pandemia, e mesmo com essa possível retomada econômica, a ação não consegue, fazendo um trocadilho aqui, decolar. Você acredita que o investidor ele acabou perdendo a fé aí nas ações da Gol? Você acha que agora ele entrou num buraco sem fundo, ou você acha que pode ser uma boa opção de compra aí para o investidor a longo prazo? Realmente, no pré-pandemia, né, a gente estava vendo um cenário muito propício, né, para as aéreas, né, e as aéreas, elas realmente elas estão dentro de um setor que elas necessitam de um cenário macro favorável para elas conseguirem performar bem, né. Quando tudo se alinha, né, que eu acho que é como estava pré-pandemia, né, realmente as expectativas eram muito boas, tanto para a Gol quanto para a Azul. Então, mas aí, pós-pandemia, com todos esses problemas que as aéreas sofreram, elas foram um dos setores, as empresas que mais sofreram, né? E elas têm um grande problema, que o balanço delas é muito alavancado, né? Então, realmente, estar num momento como esse, né, com um balanço alavancado, sem demanda, né, sem poder vender, né, exposta à variação cambial, que a gente viu, né, o dólar, o real chegando a quase R$6, né, então isso aí realmente impacta o balanço da companhia, e hoje em dia, né, eles ainda sofrem as consequências dessa pandemia, que eles não conseguem ter uma previsibilidade
full, vamos dizer, de quanto eles vão conseguir expandir, né, a sua capacidade de assentos disponíveis e quanto eles vão vender efetivamente, porque tem sempre o risco de uma variante nova, né, novos lockdowns, né, então isso aí também acaba impactando um pouco a performance da empresa e sem contar também o próprio petróleo, né, que apesar da demanda ter caído, né, de passagens aéreas e tudo mais, dado o corte, né, de produção que foi feito e foi retomado, né, muito pouco ainda da produção, o nível de preço do petróleo, então, continua, né, veio subindo bem, pressionando, então, a linha de custo. Então, eles não conseguem vender, né, muito bem e ainda tem uma pressão da linha de custo de combustível, né, então, essa é uma situação realmente que, para as empresas aéreas, é uma situação muito complicada. Eu acho que, por exemplo, a gente comentou de CVC, né? Eu acho que CVC tem uma vantagem, né? Também uma empresa muito impactada, mas ela, pelo menos, o balanço dela não seria tão alavancado quanto de uma companhia aérea, né? Eu acredito, né, que a gente vai retomar, porque eu acredito que a gente vai sair dessa pandemia, mas eu acho que no curto, médio prazo ainda é uma posição muito arriscada. Uhum. Perfeito, ó, Vitor, a gente vai fazer uma pausa, assim, bem rapidinha na nossa conversa para a gente fazer o nosso giro de notícias aqui no BMC Now, atualizando, né, os nossos telespectadores. A Ultrapar fechou acordo para vender 100% da sua companhia. Vou dar uma olhadinha aqui, dar uma atualizada aqui nessa notícia. A Ultrapar fechou, né, uma parceria para vender 100% da sua empresa de químicos especiais, a Oxiteno, né, para o grupo tailandês de produtos químicos Indorama Ventures por mais de $1 bilhão. Rafa, a companhia chegou a explicar aí o objetivo dessa transação? Hanna, com a operação, a Ultrapar conclui uma estratégia de revisão de portfólio de ativos, depois de vender também neste ano a unidade Extra Farma e a participação de 50% na Connect Car. O grupo brasileiro ficou concentrado na rede de postos de combustíveis Ipiranga, na empresa de distribuição de gás GLP Ultragás e na empresa de armazenamento de granéis líquidos Ultracargo, de olho em entrar nos mercados de refino de petróleo e gás natural no país. Já a Indorama finca pela primeira vez sua presença nas Américas, garantindo unidades de produção da Oxiteno, que produz químicos usados por uma série de indústrias como de alimentos, agrícola e de higiene no Brasil, México e Estados Unidos, ampliando a atuação geográfica e portfólio de ativos. A venda foi acertada por um múltiplo equivalente a 10,8 vezes o EBITDA anual médio, da Oxiteno nos últimos 5 anos. Hanna. Obrigada, Rafa. A companhia Demob informou à Comissão de Valores Mobiliários a compra da empresa chilena Tiaxa, né, especializada em nanocrédito. O negócio vai custar $12.200.000 a Bemob, que pode variar aí até $20.700.000, dependendo do cumprimento de metas de crescimento estabelecidas para o final de 2023. Na semana passada, a Bemob anunciou a compra da Multidisplay, que pertencia a Cielo, e a Bemob também fez o seu IPO em fevereiro deste ano, operação que gerou caixa que está sendo utilizado para as recentes aquisições. Vamos voltar então aqui com a nossa conversa com o Victor, agora depois de a gente fazer o nosso giro de notícias, e o Rafa já tem pergunta aí engatilhada, né, Rafa? Exatamente, Victor, é sobre o grupo Via, né, o Via 3, que estreou hoje aí, né, um ticker novo do grupo Via que hoje caiu 6,11% aí, né, no pregão de hoje. Você acha que foi um início aí com um pé esquerdo aí pro novo ticker, ou Victor? Né, realmente, mas eu acho que hoje o pé esquerdo aí para muita gente, né? Mas eu acho que a empresa, né, ela realmente também está num setor aí que foi muito impactado pela pandemia, a parte de lojas físicas, né? Mas
teve o lado de comércio eletrônico, que foi muito forte, mas ela, né, estava um pouquinho atrás das concorrentes, mas ela conseguiu fazer um ótimo trabalho para se equiparar e apresentar bons resultados, né? Daí ela saiu até, eu fiz umas anotações aqui, que saiu o resultado dela, né? Uma parte do impacto aí na underperformance da ação teve um pouquinho de desapontamento com os resultados, mas eu até peguei uns dados aqui que eu acho que realmente é até mais do lado positivo, né? Por exemplo, das vendas de lojas físicas, né? Ele apresentou uma recuperação muito boa, apesar de em abril, né, acho que 57% das lojas ainda estarem fechadas, né? Então, mostra que quando a economia se reabrir efetivamente, o comércio, né, ela vai ter como alavancar novamente aí as vendas, né, no físico, né? Com isso aí, o GMV, o crescimento de vendas dele foi de 51% no ano, né? E que a parte que talvez isso aí pouco que decepcionou o mercado, mas eu acho que tem um dado que é importante, que eles vieram dizendo já há alguns trimestres, que eles queriam aumentar, né, o marketplace deles, né, de venda de 3P. Isso aí realmente eles conseguiram crescer a quantidade de vendedores, né, no 3P para 72 mil, né, vindo de 26 mil. Então foi um crescimento bom realmente, e isso aí tende a ter impacto positivo nos resultados lá na frente, né. E eu acho que depois de toda essa correção também da ação, né, ela está tradando a um múltiplo aí de EV sobre o GMV em torno de meio, né, para o ano que vem. Então, para mim, na minha visão, é uma empresa que está realmente bem descontada, né, tem essa parte complicada ainda das lojas físicas, né, que depende da reabertura, e tem também uma base de comparação muito alta do comércio eletrônico do ano passado. Mas eu acredito que eles estão no caminho certo aí para realmente entregar bons resultados, né? Então, acho que nesse caso, eu acredito que é uma opção sim, de investimento para quem estiver olhando para o médio e longo prazo. Perfeito. Ó, e voltando aqui, ó, aí a gente viu que a Embraer também, né, tomou um tombo hoje, uma queda de mais de 6%, né, 6,35%, mas no ano tem uma alta de mais de 100%. Você acha que mesmo aí com esses números é um bom momento para comprar esse ativo? A Embraer, ela, né, também veio, né, como você disse, com essa performance, né, muito boa no ano, né, realmente ela ressurgindo das cinzas aí, né, depois do acordo fracassado com a Boeing e também, né, o impacto, junto com o acordo fracassado, o impacto da pandemia, né, realmente ela chegou a cair bastante, né, e ela retomando, né, as vendas agora, retomando um resultado bom, né, que ela reportou recente aí também, eu vejo que ela fez um dever de casa muito, muito legal, né, até eu peguei uns detalhes do resultado que eu gostei, né, realmente ela teve uma melhora de margem bruta, né, em todos os segmentos, né, de comercial, executivo, né, militares e serviços, né, todas essas linhas, né, tiveram melhoras, né, e algumas expressivas, né, da margem bruta, né, realmente eles conseguiram mexer bem na estrutura de custo da empresa, né, e melhorar bem a sua rentabilidade, né, realmente a gestão aí, né, tem um serviço, né, muito bom, então estamos de parabéns aí nessa linha. E, né, acho que até mostrando confiança com o trabalho que eles estão fazendo lá, eles até alteraram o guidance deles, né, uma coisa que me chamou a atenção é que ele agora tem uma expectativa de EBITDA ajustada aí da margem entre 8,5% e 9,5%, né, então realmente isso aí é muito bom, acho que é acima aí do que o mercado estava esperando, né, então por isso eu acho que até da performance boa da empresa, né, e tem também a fusão, né, que eles pretendem fazer da IVE, né, que é a empresa deles de eVTOL, que com a Zenit, que está caminhando bem, né, isso aí realmente até eles comentaram no call que
eles já fizeram um primeiro voo com o protótipo deles, né, e que logo mais eles devem divulgar a público isso aí, né, talvez fazer até um voo, né, inaugural. Né, então isso aí realmente eu acho que é uma opcionalidade muito boa para a empresa, né, que a gente vê que, né, os múltiplos, né, dessas empresas, como estão sendo tradeados lá fora, são múltiplos bem mais altos do que ela está aqui agora, né, essa empresa de eVTOL. Então, eu acredito que tem um upside muito bom para essa empresa lá na frente, né. Então, acho que esse é o reflexo no preço das ações, né, de uma melhora operacional no business local e também essa oportunidade de estar numa empresa nova, né, de veículos elétricos aéreos, né. Sim, é claro, Vitor. Bom, eu queria falar um pouco com você sobre as ações da Edux, né? Edux aí caindo 4,19%, enquanto a Cogna Educação também cai 6,02%. Você acha que a educação está em queda aí? Porque, veja bem, né, a gente está agora num momento, né, de retomada econômica em teoria. Né? Agora, por exemplo, nesse último fim de semana, o estado de São Paulo ali, né, incentivou a população jovem a ir se vacinar, fez uma virada da vacinação. Foi algo realmente muito bonito de se ver, né? A galera 3 da manhã não se vacinar, atingimos ali mais de 98% de pessoas acima dos 18 anos vacinadas pelo menos com a primeira dose. Então, em teoria, teoricamente, né, o setor de educação se favoreceria, né? Porque as pessoas voltariam às escolas, faculdades, enfim. Só que a gente está vendo hoje, né, na segunda-feira, uma queda muito forte no setor de educação. O que você acha que rolou com esse setor? Você acha que o investidor ali ele acabou perdendo um pouco a fé aí em relação a esse setor de educação? Não sei se perdeu a fé, mas é um call que antes era um call mais de curto médio prazo, e se você vai ser um call mais de médio e longo prazo, né? Então, eu acredito que, né, até nas estratégias, né, de reabertura da economia, era um setor realmente bem demandado, né? Então, junto com shopping, né, com a própria CBC, Embraer, né, as empresas de educação fazia parte dessa cesta de empresas aí que tendem a se beneficiar com a reabertura. Então, acho que, né, hoje ela caiu, na verdade, junto com o todo aí, realmente ela teve um tempo atrás uma performance boa, né, e agora devolveu um pouco, tem esse risco, né, eu acho que da variante Delta, né, que aqui no Brasil ainda, né, talvez só o Rio de Janeiro, que está um pouco mais, né, estão um pouco mais preocupados, mas eu acho que a preocupação é geral, né, a gente vê que, mesmo tendo sido vacinadas, as pessoas ainda assim estão se contaminando por essa variante, né, então, né, eu estava vendo hoje, né, que isso aí acaba meio que acabando com a chance, né, de a gente chegar numa imunidade de rebanho, né, então isso aí realmente tira um pouco, né, esse apelo, né, da reabertura, vai voltar tudo ao normal como era antes, logo em breve, né, provavelmente não seja tão breve, né, então eu acho que essas empresas, né, de reabertura, né, apesar da vacinação, né, como você bem disse, né, teve uma enorme vacinação aqui em São Paulo, 99% aí já dos adultos vacinados com a primeira dose, mas tem esse risco, né, de não voltar à normalidade tão rapidamente, né? Então acho que esse trade de reabertura, talvez por isso ele perdeu um pouco a força, né? É claro. Bom, acho que a gente tem agora giro de notícias, né, Hanna? Muito obrigado, Vitor. A gente já volta com você, né, Hanna? Porque a gente tem informação. É isso aí, ó. Aqui. A gente, né, como sempre, né, Rafa, a gente tem informações aqui, a gente já volta com o Vitor, mas a gente antes vai fazer aí as atualizações sobre o lucro, né, das empresas. A Cosan reportou o lucro líquido ajustado de 750 milhões de reais no segundo trimestre deste ano, com uma alta aí de mais de 3.000%. Rafa tem os números aí da companhia do ramo de energia e logística. Hanna, de acordo com o comunicado, o crescimento foi reflexo da retomada nas empresas da economia, como a Raízen, Compass, Move e Rumo.
O EBITDA somou 2 bilhões e 800 milhões de reais, um aumento de 89%. A receita líquida chegou a 25 bilhões e 200 milhões de reais, um avanço de 85,9%. Além disso, a dívida líquida ficou quase 28 bilhões de reais, uma elevação de 7,8% ante os 25 bilhões e 900 milhões de reais registrados no ciclo entre abril e junho de 2021. A Compass teve um lucro líquido ajustado de 302,9 milhões de reais no período, enquanto a Raizen reportou um lucro líquido de 809,5 milhões de reais, ante um prejuízo de 412,4 milhões no mesmo período. E a Rumo somou 314 milhões de reais, com a queda de 22,4% em relação ao período anual. Hanna. É isso aí, Rafa. A Ocean Pact registrou também uma receita líquida de 197 milhões de reais no segundo trimestre de 2021, uma alta aí de 27% na comparação com o mesmo período do ano passado. De acordo com a empresa, a melhora foi puxada pela receita das embarcações, que subiu 43,4%, indo a 87 milhões e 700 mil reais no primeiro trimestre para 125 milhões e 800 mil reais. Já o EBITDA ajustado foi de 35 milhões de reais, um crescimento de 4,9%. Seguindo aqui com mais números, mais balanço, e semana de balanço é assim, Rafa? As semanas de balanço a gente segue atualizando aqui. A Melius encerrou o segundo trimestre deste ano com um total de 18 milhões de contas e, quando comparado com os últimos 12 meses, a operadora de cashback quase dobrou a base de usuários, saindo de 10 milhões de clientes, um salto de 87%. Rafa tem mais informações pra gente. Hanna, os números de usuários ativos cresceram exponencialmente no período, com saldo de 8 milhões e 800 mil clientes. Frente ao segundo trimestre de 2020, houve um aumento de 265% no indicador, quando a Melius somava apenas 2 milhões e meio de usuários ativos. A receita líquida da companhia totalizou 54 milhões e meio de reais, um avanço de 120% em um ano, quando a empresa havia reportado 24 milhões e 800 mil reais. O negócio de cartão de crédito do Melius se multiplicou em 13 vezes em um ano, à medida que a companhia encerrou o trimestre com 6 milhões de solicitações do cartão, ante apenas meio milhão entre os meses de abril a junho do ano passado. E, Hanna, antes da gente ir para a próxima notícia aqui, eu queria trazer aqui uma coisa interessante. Tá havendo uma interatividade nesse chat aqui. A minha avó mandou aqui, Rosa Lara mandou um oi. E o grande Rui das Neves mandou um boa noite, dona Lara. Rui das Neves, pelo amor de Deus, não vá mexer com a minha avó, tá certo? O seu Benedito, que é meu avô, é muito bravo, ele é um cara forte, caminhoneiro, então toma cuidado, pelo amor de Deus. É só isso aqui, só dando um disclaimer antes que aconteça alguma besteira enorme, né, Hanna? Não, tá certo. E hoje também o dia não tá muito bom, Desejo aí saúde, que ela não caia também, a sua avó, Rafa, que não caia também, como a sogra do Rui das Neves, porque hoje a situação tá complicada, melhor nem arriscar. A gente segue aqui, vou trazer agora um último número de balanço aí dessa segunda-feira. A Enjoei apresentou receita líquida de 26 milhões e meio de reais, uma alta de 105% quando comparado ao mesmo período de 2021. Já o EBITDA ajustado ficou negativo em 19 milhões de reais. Em relação ao prejuízo, a companhia de comércio eletrônico reportou 30 milhões de reais no segundo trimestre deste ano, ante o valor de 2 milhões e 700 mil reais vistos aí no ano passado. Já a queda foi puxada pelas despesas que a empresa registrou um lucro bruto de 6 milhões de reais. E seguindo aqui falando de gastos, a gente na verdade segue aqui, com o nosso BMC Now. Vamos chamar de volta o Vitor para a gente encerrar aqui com ele a nossa conversa. Na verdade, vamos lá, Rafa, você tem mais perguntas aí? Pode colocar o Rafa aqui, eu tenho uma pergunta aqui sobre as considerações finais do Vitor. Considerações finais, o que os nossos telespectadores, Rafa, podem esperar para as próximas semanas, inclusive para essa mesma, que já começou complicada. Tem aí uma perspectiva para melhorar? Realmente essa semana já começou bem difícil, Não, acho que no comentário, muita gente tem visto muito, investidor, pessoa física novos na bolsa, E
Então, isso aí, quando deu uma queda dessa, às vezes eles ainda não estão preparados, né, para ver uma ação caindo 10%, 15%. Então, o que eu tenho que dizer assim, eles têm que, né, investir nas empresas pensando, vendo o seu potencial realmente de longo prazo, né? Então, eles têm que saber realmente que no curto prazo a gente pode ver uma oscilação dessa no preço das ações, mas não quer dizer que o valor da empresa foi afetado. Né? Então, o meu conselho é que, né, eles mantenham, né, o foco no médio e longo prazo, né, no valor real da empresa e não, né, lógico, é difícil falar, não se preocupe com a oscilação dos preços das ações, mas o meu conselho é assim, tente olhar o valor no longo prazo, que no curto prazo realmente a gente pode ver quedas como essa, né, e sair num momento como esse pode, talvez, às vezes não é a melhor solução. Né? Então, às vezes, nesse momento, né, de pânico, é o momento bom da gente comprar empresas boas a preços baratos, né? Então, eu acredito que a gente está num momento aí perto de um nível de preço bom, né? Que eu acredito que a bolsa nossa tá barata, né? Tem todos os ruídos políticos, né? Fiscais, mas eu acredito que são só ruídos, né? E a gente vai conseguir passar esse momento aí mais turbulento. Perfeito, então, Vitor, queria agradecer então a sua participação aqui no nosso BMC Now. Espero que você volte mais vezes, né, Rafa? Exatamente, Vitor, muito obrigado, que você sinta à vontade, não só aqui no BMC Now, mas em como toda a programação da BMC News. Com certeza. Legal, obrigado pelo convite, um abraço. Um abraço, tchau, tchau. Bom, já começou se despedindo aqui, já se despediu do Vitor, agora começo me despedindo do Rafa, né, minha dupla aí de todas as tardes, depois a gente fazer aqui um programa não muito animado, né, Rafa? Tudo no vermelho, eu combinando lá com o telão vermelho, mas amanhã a gente espera que esse cenário mude, né? Vamos vir aí com roupas mais atrativas, né? Hanna, eu que agradeço a sua companhia aqui, mas a gente pode até lembrar aqui ao telespectador, né? Nos dias bons, nos dias ruins, a gente está junto deles aqui, a gente traz informação fresquinha, exclusiva, tivemos até posicionamento do Grupo Via aqui exclusivo, então a gente sempre está aqui fazendo essa ponte do investidor na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, né, Hanna? É bem assim mesmo. Lembrando que eles sempre podem nos acompanhar no nosso portal www.bmcnews.com.br, nas nossas redes sociais, @bmc.news, sigam a gente lá e a gente se vê amanhã, né, Hanna? É isso aí, Rafa. BMC Now, então fica por aqui. Fica agora com o programa Geometria com o Guga Almeida. Uma ótima noite para você e até amanhã. Tchau, tchau.